Continuação da leitura do livro Novas Formas de Amar, da Regina Navarro Lins, página 146, Amor a três. Na nossa cultura, como vimos, amar alguém pressupõe total exclusividade. Quase todos acreditam que o natural é formar um par que seja estável e duradouro. A lógica e a linguagem sugerem que os casais, sejam eles heterossexuais, homossexuais ou até mesmo bissexuais, surgem na narrativa do amor e do desejo, como os animais da Arca de Noé, 2 a 2. Mas nem sempre é assim. Henry e June, um triângulo amoroso, reunindo dois dos maiores escritores eróticos da humanidade. Parece ser uma criação literária, mas não é. Eles realmente se encontraram e foram amantes, conforme registra o filme de Philip Kaufman, Henry e June. Henry Miller é o célebre autor que publicou nos anos 40 em diante obras retratando as relações sexuais numa perspectiva humanista, como nunca antes ocorrera. Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio são duas das suas inesquecíveis obras. O segundo nome, que compõe o título do filme, a June, era uma bela americana amante de Henry. A terceira ponta do triângulo amoroso não foi nada menos do que Anais Nin, a francesa que escreveu o Delta de Vênus, entre outros clássicos eróticos. O que o filme narra é esse encontro em Paris, próximo a Clichy, local de residência do norte-americano Henry Miller, quando ele perambulava pela capital francesa sem o franco no bolso. Anaïs Nin achava que o escritor Henry Miller e o personagem proxeneta de seu romance Trópico de Câncer eram a mesma pessoa. Depois de seu encontro amoroso em 8 de março de 1932, ela parecia desapontada. Você esperava mais brutalidade? Perguntou Henry. Anaí estava fascinada com o gênio de Henry e a tentação por sua bela namorada. E June? A June era norte-americana, interpretada por Uma Thurman no filme. Uma mulher encantadora levada a Paris por Henry e que acaba de conhecer Anaí. Elas se abraçam e se beijam apaixonadamente. Anaí era casada com Hugh Giller e tinha muita liberdade para fazer o que fez. Encontrar um casal e experimentar uma relação amorosa com ambos. Ela escrevia um diário desde os 12 anos e incluiu nele a aventura erótica que foi o encontro com Henry e June. No filme, a força sexual está mais nas palavras do que nas cenas. June viaja aos Estados Unidos e, quando retorna, diz coisas como: "Não sei para quem voltei", ou "Sou a mulher errada para você, Henry", "Sou a mulher errada para você, Anaí". Mas ela encantava a ambos. Anaí disse: "É de June ou de Henry que eu sinto mais ciúme?" Seu marido, Hugh, absorveu bem o triângulo e foi o quarto elemento. Minha primeira infidelidade a Henry foi com o próprio marido. Meu próprio marido, escreveu Anaí. Quando registrou o prazer de Hugh, lhe proporcionava após as homenagens a Troyes. A atração especial de Anaí por Henry e June era o fato de que eles formarem um casal. O casal possui muito glamour, afinal, cada um deles conquistou para si o outro. A intimidade do casal fascinava a escritora, mas é interessante observar que Hugh, o marido de Anaí, sentia mais ciúmes de June, como registra a escritora em seu diário. Desde o início, eles se odiaram. Hugh diz que ela tem um pescoço masculino, voz de homem e mãos másculas. A relação entre eles não durou muito, mas rendeu uma bela história de amor a três e um filme igualmente belo. Anaí faleceu em 1977, vivendo ainda com Hugh em Los Angeles. Henry Miller viveu até 1980, também nessa cidade. Prática que ganha espaço. Na época de Henry, June e Anaí, na época que eles viveram, a ousadia do amor a três era restrita a poucas pessoas, geralmente artistas. Atualmente, essa prática amorosa ganha espaço. Helena, 29, Joana, 22 e Miguel, 27,
Formam um trio que namoram há 3 meses. No nosso encontro, no qual conversamos por 3 horas sobre esse momento da vida deles, fiquei com a impressão de que os três estão bem felizes juntos. A seguir a nossa conversa. Como foi o início do namoro de vocês? Helena. Quando eu conheci a Joana, nos comunicamos no primeiro olhar. Saímos algumas vezes depois desse encontro e foi ótimo. Um mês depois eu reencontrei Miguel, um colega da época da faculdade. Nunca tínhamos ficado antes e foi delicioso descobrir que tínhamos química. Até que chegou o dia em que me vi em um desfile de carnaval em que os dois também estavam. Eu estava gostando dos dois e ficava me perguntando como conciliar essas duas histórias. Eu não saberia escolher entre um e outro. Eu estava com a Joana quando vi o Miguel se aproximando. Ele comemorava uma conquista e fui até ele. Dei um beijo nele. Nessa hora pensei, tudo bem, é carnaval. A Joana pensando, né? E o Miguel, eu vi as duas juntas, achei bonito. Que problemas vocês enfrentam, Helena? O problema principal para mim é a relação com minha mãe, que não aceita bem, acha que é uma promiscuidade, que é uma coisa ruim. Eu contei para ela que é porque é um relacionamento tão incrível que estou vivendo. Eu acho que eu fui ingênua em pensar que ela ia achar só estranho. Ela não sabe, não está sabendo lidar bem com isso. Não quer falar sobre o assunto, eu digo, mãe, a gente tem que falar, a senhora está entendendo que eu estou namorando a Joana e o Miguel? É bom, eu estou feliz, estou amando. Deu tilt na cabeça dela, ela não entende isso. Mas vai entender em algum momento, espero. Como ela reagiu? Helena. Ela mora em outro estado. Acho que me precipitei em contar por telefone. Mas é que eu estava tão bom para mim que eu falei numa conversa normal. Ela não entendeu muito, primeiro ficou muito focada na questão da Joana, com o fato de eu ter ficado com uma menina. Ela perguntou: Você não quer ter filhos? Como é que tá namorando uma menina? Eu respondi: Tá, mãe. Eu até posso querer ter filhos, mas não estou pensando nisso agora. Aí, a conversa foi assim. Ela achando que era uma coisa muito promíscua, acho que realmente, pelo fetiche de ser um homem e duas mulheres, as pessoas logo pensam no sexo. Ela me disse: Nem conta pro teu pai. Eu não vou contar mesmo, por enquanto, pelo menos. Miguel. Eu fui falar com minha mãe também, com a mesma inocência que a Helena. Achei que ela ia estranhar, mas teria curiosidade. Não teve. Teve essa postura de não querer falar sobre o assunto e achar que eu nunca amei de verdade. E ao contrário, eu estava na inocência que ela ia aceitar melhor. Resolvi não contar para meu pai. Meus irmãos com certeza vão gostar. O mais novo vai se amarrar e o do meio vai aceitar de boa. Seu pai ainda não sabe? Miguel. Meus pais depois vieram me visitar aqui no Rio e minha mãe tinha contado para o meu pai. E ele, por sua vez, ter falado de sexo comigo em toda a vida, nunca ter falado de mulher, eu achei que não se importaria, que eu poderia fazer o que eu quisesse. Eu acho um pouco influenciado por minha mãe e um pouco pelo social, do tipo, o que, que as pessoas vão pensar? Ele falou que não gostava, não que achava certo. Aí, eu senti a necessidade de argumentar. Eles queriam fugir do assunto, mas eu não. Falei. Todo mundo que está envolvido gosta, então vocês têm que levar em consideração isso. Eles começaram a procurar problemas. Falaram na questão do filho. Eu disse, mãe, primeiro, ninguém está pensando em ter filhos. Mas se tivermos vontade, eu posso ter um filho com cada uma. Com apenas uma delas, ou a gente pode adotar uma criança. Falei, vocês não viram o Fantástico e no Amor e o Sexo pessoas que são muito felizes assim? Eu acho que eles só observaram a parte mais tosca. Minha mãe disse, só lembro da mulher que namorava 2 caras e achei que eram 2 idiotas porque aceitavam um negócio desses. Talvez a matéria não tenha dado uma boa visão do amor a 3, do amor ideal para eles. Não vi a matéria que eles estão falando. Helena. E o que é ideal também, né? Miguel, acho que foi uma coisa que não despertou respeito nela.
Meu pai disse uma coisa muito idiota, que se nós casássemos e depois nos separássemos, eu teria que dividir tudo com duas. Achei graça também na hora. Helena, elas vão te depenar, todos riem. Miguel, fui rebatendo os argumentos deles. Falei sobre a história do amor romântico, como são as frustrações, como são os meus amigos, aqueles que traem e os que não traem. E são mais infelizes ainda, porque ficam cobrando coisas absurdas do outro. Eu não tenho nenhum esquema de vigilância. Eu acho completamente tosco isso. Controle e amor, para mim, são coisas opostas. E você, Joana? Eu vou falar dos meus pais também. Há 2 anos, antes de vir morar no Rio, eu tive uma conversa com eles para falar do meu envolvimento com mulheres. Eles não sabiam. Meu pai saiu quebrando a casa. Minha mãe falou que eu era um pesadelo. E assim eu saí de casa. Você sentiu necessidade de contar para eles? É que eu, meu pai e minha mãe, a gente sempre conversou muito. Eles me iniciaram no pensar diferente, só que eles travaram. Você foi criada numa cidade pequena? Sim, tem 100 mil habitantes, mas agora meus pais aceitam. O amor a três? Não, a relação com as mulheres. Eu não falei pro meu pai ainda do nosso trio, mas eu conversei com a minha mãe quando ela veio passear aqui no Rio. E como é tudo muito novo para ela e eu estou distante, eu acho que ela quer conversar e se aproximar. Ela até falou uma coisa muito bonita para mim. Estou aprendendo muito com você, filha, quebrando muitos paradigmas. Tenho conversado bastante com ela sobre como são os relacionamentos monogâmicos. Meu pai travou lá no negócio de eu me relacionar com mulher e minha mãe acha melhor não falar mais nada para ele. Helena, minha mãe fala a mesma coisa. Não conto para o seu pai. E eu tenho vontade de contar, porque é uma coisa maravilhosa que está acontecendo na minha vida. E como os amigos têm reagido? Os amigos são de boa, eles fazem as perguntas mais engraçadas. A primeira pergunta é se temos grupo no WhatsApp. Miguel, eu gosto de saber o que a gente está empurrando alguma coisa para frente, trazendo uma novidade. Helena, eu gosto das perguntas sinceras que as pessoas fazem, mas não tem ciúme? Não tem disputa? Então vamos lá, e o ciúme? Helena, a gente conversou outro dia sobre abrir ou não, ter relações fora do trio. Eu não tenho ciúme nenhum dentro do trio, até porque eu estou envolvida tanto com ela como com ele. Vocês transam os três juntos? Sim, transamos, a Helena falou. Miguel, no dia em que demos o primeiro beijo triplo, fomos para a casa da Helena. O sexo foi maravilhoso. E não há ciúme nenhum? Helena, não. Eu lembro de uma coisa que eu li no seu blog e me marcou. Se eu estou me sentindo amada e desejada, por que eu vou sentir ciúme de outra pessoa? Mas eu acho que eu poderia sentir ciúmes se eles transassem com outras pessoas fora do trio. Eu não gostaria de sentir. E você, Miguel? Eu acho que eu nunca senti ciúme na vida. O que me machucou na vida amorosa foi a recusa de alguém que, depois de um tempo, não quis mais ficar comigo. Mas aqui no nosso trio, fui eu que falei sobre ter um relacionamento aberto. Eu nunca encontrei uma pessoa que me fizesse pensar: quero essa pessoa só pra mim. Ou ela é tudo que eu preciso. Eu sinto prazer em vê-las juntas, inclusive sem mim. Helena, aquece o coração. Como? Quando eu vejo com a Joana, ele a vê comigo, ou ela nos vê juntos. Miguel, sexualmente é bom, mas também afetivamente. Helena, quando o conheci, eu já estava com ela e não sabia se ele ia gostar dela e ela dele, no mesmo jeito que eu gostava dos dois. Uma pergunta que fazem muito é: de quem que você gosta mais? As pessoas não entendem que é diferente. Agora só falta a Joana falar sobre o ciúme. Joana, eu não sinto ciúme nenhum, mas fico pensando se sentiria se os visse com outra pessoa. Mas eu penso que não, a minha filosofia de vida é essa, porque você vai ficar reprimindo o desejo. Caberia mais uma pessoa nesse trio? Não sinto vontade nesse momento, mas caberia, eu acho. Qual a diferença entre uma relação a dois e a três? Miguel,
Uma coisa que eu estou tentando mudar é a idealização. Eu amava muito e projetava o que eu queria nas minhas namoradas. Não podia comprar delas toda a expectativa que eu criava. Isso as assustava. Eu gostava muito da poesia e escrevia para elas. Agora faz tempo que eu não escrevo mais. Você escreveu para nós, disse Helena. Miguel, pois é. Eu escrevia muito e eu acho que eu punha um peso nelas que não deveria pôr. Eu quero que vocês duas se sintam amadas, porque vocês são incríveis, são personagens dessa minha aventura. Então, o que eu digo para vocês é: aventure-se, não tenha medo de morrer de amor. Ninguém morre, e se morrer, vai ser uma das mortes mais nobres que é possível ter. O que vocês diriam? Eu diria que amor não é sofrer. A gente sofre por muita coisa, mas não é por amor. A gente também sofre por se privar de alguma coisa. Se você se sente infeliz em algum momento, tem que buscar outras possibilidades. Tem que sentir melhor o amor e se permitir. Tem que ser muito sincero, tem que haver transparência. Helena, é isso que as pessoas não enxergam, acham que é libertinagem. É exatamente o oposto. Respeito máximo, transparência. Joana, não é aquilo que você me traiu, que coisa horrível que você é. Isso não existe. Isso não é amor. E o Miguel? Com minhas parceiras anteriores, eu não falava do meu desejo por outras pessoas. Eu nunca abria isso. Isso ficava entalado na minha garganta, mas eu queria ser sincero e livre com elas. E talvez essa seja a minha frustração com a relação monogâmica, de eu não querer passar por isso novamente. Eu já fui traído, fui infiel também, estive com outras pessoas. Foi sempre horrível, com aquilo escondido. Não sei mentir, as pessoas me perguntam e eu falo que não. E a pessoa pergunta de novo e eu falo que sim. Todos riem. Bem, vou terminar aqui na página 153. A próxima leitura continua como cada um se sente vivendo essa experiência do amor a três. Tchau, tchau.